Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos fazer aula um pouquinho diferente da que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a fazer aula com PowerPoint, com slides. Hoje nós vamos fazer uma aula usando papel e caneta, tá bem? Espero que vocês entendam bem a matéria. Eu vou fazer para vocês alguns exemplos usando as várias formas aí que a gente pode empregar frações nos problemas. Eu vou colocar para vocês os básicos, os exemplos básicos que a gente mais usa. Espero que vocês entendam. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente vai fazer o mesmo horário de atendimento. Eu vou atender a todos e esclarecer qualquer dúvida que vocês têm, tá bem? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Se vocês quiserem pegar a apostila de vocês, a gente vai começar na página 88. São situações envolvendo frações. No caso, situações, problemas que envolvam frações. No livro tem mais exemplos. Caso vocês queiram consultar lá o livro, vocês podem, porque será vamos dizer assim, mais coisas para vocês aprenderem, tá? Vai só reforçar, vai só aumentar o aprendizado de vocês. Para eu não usar o mesmo no livro, eu fiz uns diferentes. Por quê? Que assim vocês terão duas opções de exemplos, tá bom? Aqui nós temos um livro, o inteiro, o livro todo, é igual a 5/5. Por que eu disse que aqui é igual a 5/5? Porque eu separei aqui o livro em 5 partes. Por que eu separei o livro em 5 partes? Bom, eu peguei um livro e resolvi que quero ler esse livro inteiro em 5 dias. No caso, eu vou ter que partir por 5. Como eu quero ler o mesmo número de páginas por dia, significa que eu tenho em cada dia a mesma quantidade de páginas. Vamos supor, se eu tiver aqui 10, aqui eu tenho que ter 10, 10, 10, 10. Se eu tiver 20, eu tenho que ter 20, 20, 20, 20, 20. Por quê? Porque eu parti em 5 dias. Eu vou ler o livro inteiro em 5 dias. Então, cada dia eu vou ler a mesma quantidade de páginas do outro, tá bom? Agora, alguém leu esse livro, no caso, 50 páginas dele, e essas 50 páginas correspondem a 2/5. Como assim 2/5? Bom, aqui eu tenho todo mundo, né? O livro todo. Se corresponde a 2/5, eu li 1, 2. Concorda? Esses 3 aqui eu ainda não li. Eu só li essas 2 partes aqui. Essas 2 partes aqui correspondem a 50 páginas. As duas juntas são 50 páginas. Ou seja, em 2 dias dá para ler 50 páginas. Se eu tenho aqui em 2 dias 50 páginas, quantas páginas eu li por dia? Bom, se em 2 dias eu li 50 páginas, e eu quero saber quantas páginas eu li em um dia só, basta eu fazer 50 dividido por 2, não é isso? Então, em cada dia eu li 25 páginas. Aqui eu li 25 páginas. Tranquilo? Então, aqui, ó, no outro dia, vou ler mais 25, mais 25, mais 25. Quantas páginas tem o meu livro inteiro? Se em cada dia eu leio 25, e eu tenho 5 dias para ler o livro todo, para eu descobrir quantas páginas tem, basta eu fazer 25 vezes 5. Tranquilo? Então, quantas páginas tem o livro inteiro? 125 páginas. Essas 125 páginas correspondem a 5/5, ou seja, a fração inteira, o livro todo. Tranquilo? Agora vamos para um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma caixa com 180 botões. A gente olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foi partido aqui em 6.
No caso, o meu denominador, 6. A caixa inteira, cheia de botões, todinha, ela tem 180 botões dentro dela. Tranquilo até aqui? Então, eu tenho uma caixa toda, que aqui todo mundo junto são 180 botões. Aconteceu que essa caixa caiu e 4/6 dos botões foram lá para o chão. Tranquilo? Então, tava lá a caixinha com os botões direitinho, de repente caiu 4/6 dos botões. Quantos botões caíram? Bom, aqui o 180, que é o total de botões, foi dividido em 6. Muito bem. Então, eu tenho 180 dividido por 6. Tranquilo? Então, significa que aqui eu tenho 30 botões, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 30. Em cada uma dessas 6 partes eu tenho 30 botões. Quantos caíram? 4/6, né? Então, caiu aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quantos botões foram pro chão? Quantos botões estavam caídos lá? Basta eu fazer a conta. Se em cada um eu tenho 30. E caiu 4. 4 partes do 30. Então, eu tenho 120 botões caíram. Tranquilo? Agora, nós vamos fazer um outro exemplo sem usar figurinha, sem usar o desenhozinho da fração. Por quê? Porque imagina só, se passar um exercício para vocês falando de, sei lá, população de uma cidade. Imagina só vocês dividirem ou fazerem a representação da população de uma cidade com desenho. Quanto tempo vocês vão ter que ficar fazendo desenho? Então, nesse caso, aqui eu coloquei com desenho a forma prática para vocês poderem visualizar e compreender como resolve. Só que eu vou passar agora a maneira de resolver só com continhas. São 2 dicas só, 2 dicasinhas facinhas, que se vocês memorizarem, vocês vão resolver qualquer problema de fração, tá bom? Vamos lá? Nós vamos aqui agora, então, para o nosso terceiro exemplo. Olha só, Juca vendeu 3/4 dos seus 120 chaveiros. Ou seja, Juca tinha 120 chaveiros e desses 120 ele vendeu 3/4. A gente vai precisar ficar fazendo fraçãozinha, desenhozinho de fração, fazer retângulo divididinho? Não precisa. A gente vai começar a resolver agora assim, ó. Ele vendeu 3/4 de 120, que é o que falou no problema. 3/4 dos 120, não é isso? Como que a gente faz essa conta? É a regrinha, a dica para vocês memorizarem. Eu tenho a fração do inteiro, ou seja, eu tenho uma parte de um inteiro. Como que eu faço para descobrir qual foi a quantidade que ele vendeu sem fazer quadradinhos, sem fazer representação de desenhos? Eu vou pegar o inteiro, vou dividir pelo denominador, a resposta eu multiplico pelo numerador. Tranquilo? Então, vai ser sempre assim, tá? Ó, inteiro dividido pelo denominador, a resposta eu multiplico pelo numerador. Então, 120 dividido por 4 vai dar 30. 30 vezes 3 igual 90. Então, olha só, esse aqui ele vendeu. Eu respondi o problema? Não. Por quê? Porque ele quer saber quanto ainda tem. Então, se ele vendeu 90, ele tinha quantos? 120. Ele vendeu 90, sobraram
0. 2 tira 9 não pode, vai ser 12 tira 9, sobram 3. Então, quantos chaveiros ele ainda tem? Ele ainda tem 30 chaveiros. Tá bom? Agora vamos para o outro exemplo. Prestem atenção, tá? Vamos ver a outra regrinha aqui. Olha só. 4/9 da população de uma cidade corresponde a 36 mil pessoas. Qual é a população dessa cidade? Olha só, fiquem bastante atentos. Olha a diferença. Aqui ele tinha 120, que é o inteiro, e vendeu uma parte. Tranquilo? Aqui ele diz que a parte é igual a uma quantidade. Essa quantidade aqui não é o meu inteiro. Como que a gente monta? Como que a gente escreve isso? 4/9 é igual. Por que que eu vou escrever igual? Por causa dessa palavra aqui, ó. Tá? Então, 4/9 é igual a 36 mil. Como que eu faço essa conta, professora? Eu vou fazer a mesma conta que eu fiz em cima. Eu vou dividir, depois eu vou multiplicar. Só que aqui eu comecei denominador, numerador, quando eu tenho D. Quando eu tenho igual, eu vou fazer dividido pelo numerador vezes o denominador. Tá bom? É a mesma continha de dividir e de multiplicar. Só que aqui a gente começa de baixo para cima, aqui a gente começa de cima para baixo. Tá bom? Isso que vocês precisam guardar. Observar sempre de baixo para cima, igual de cima para baixo. Tá bom? Então, 36 mil, que é a população da cidade, que é, no caso, perdão, que é 4/9 da população da cidade, dividido por 4 vezes 9. 36 mil dividido por 4, eu vou ter 9 mil. Tranquilo? Vezes 9 igual, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9 vezes 9, 81. Então, qual é a população da minha cidade? 81 mil pessoas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, nós vamos fazer agora mais um exemplo. Só que esse exemplo agora é da apostila de vocês, tá? Vocês vão pegar na página 90, nós vamos fazer o número 15. Ah, professora, por que você resolveu fazer o 15? Porque o número 15, a gente vai usar todos os conceitos que eu acabei de explicar. Ou seja, vocês vão fixar mais o conteúdo para poder resolver os probleminhas sozinhos depois, tá bom? Vamos lá. Primeiro nós temos aqui, vou anotar os dados que são importantes, tá? João Vitor, ele leu 105 páginas de um livro sobre esporte. Essas 105 páginas, elas correspondem a 5/8 do livro. Ou seja, 105 páginas não é o livro todo, é um pedaço do livro. Tranquilo? Depois nós temos que Paulo leu 7/12 de uma revista que tinha 240 páginas. Observem só que aqui nós estamos usando os exemplos 3 e 4. Aqui eu tenho o exemplo 4, aqui eu tenho o exemplo 3. Como que nós vamos resolver isso? Exatamente usando aquela formulazinha, aquela dica que eu dei a vocês nos dois exemplos que nós acabamos de fazer. Primeira coisa, nós temos que 5/8 é igual a 105 páginas. Por que que eu vou fazer essa primeira continha? Porque ele quer saber quantas páginas tem o livro que o João leu. Eu não sei quantas páginas tem, eu só sei quantas ele leu. E essas 105 páginas correspondem a 5 partes das 8 que ele dividiu o seu livro para que seja lido. Tá bom?
Então, esse aqui, de acordo com o exemplo 4, a gente começa de cima, divide, depois multiplica. Não é isso que nós vimos no exemplo? Então, vamos lá. Como que fica aqui, ó? 105 dividido para 5 vezes 8. 105 dividido para 5, 21. 21 vezes 8, 168 páginas. Então, já descobri quantas páginas tem o livro do João, tá bom? Letra B. Quantas páginas Paulo leu? Então, eu sei que ele leu 7/12 das 240 páginas que tem a sua revista. Então, debaixo, né? Ó, debaixo, dividido, multiplicado. Tranquilo? Então, vai ser 240 dividido por 12 vezes 7. 240 dividido por 12, 20. Vezes 7, 140 páginas que o Paulo leu. Tranquilo? Letra C. Na letra C, qual dos dois amigos leu a maior quantidade de páginas? Bom, isso aqui não precisa fazer conta, não precisa fazer nada, né? João leu 105. Paulo leu 140. Então, lógico que o Paulo leu mais. Tranquilo? E na letra D, qual a diferença? Diferença continha de? Conta, subtrair, né? Então, 140 menos 105. 0 tira 5 não pode, a gente pega emprestado, vira 10, 10 tira 5, 5, 3 tira 0, 3, 1 tira 1, 0. Então, qual é a diferença? A diferença é de 35 páginas. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então para o exercício que vai ficar para vocês fazerem para treinar esse conteúdo. Bom, então nós temos para vocês enviarem para mim, pode ser agora de manhã, até às 9h40, ou esse exercício aqui de cima, tá? O que é da apostila. Ou segunda-feira, no nosso horário de atendimento especial. Na segunda-feira, o nosso horário especial é de 4 às 5. Então, se vocês conseguirem fazer esse aqui todo hoje e enviar para mim, beleza. Se não conseguir, não tem problema. Me envia na sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Então, na apostila, páginas 90 e 91, vocês vão fazer os números 13, 14, 16, 17, 19 e 20. São probleminhas, tá bom? A nossa atividade extra de hoje vai ser esse probleminha aqui, ó. Lembrando que a atividade extra, ela tem que ser enviada hoje, tá? A atividade extra vai ser enviada hoje até às 9h40. Ou seja, até o final da nossa aula agora da manhã, tá bom? Então, em uma turma, há 20 alunos. Na sexta-feira, 3/4 desses alunos procuraram a professora para tirarem suas dúvidas. Quantos alunos procuraram a professora? Tranquilo? Vão resolver isso aqui, fazer direitinho e mandar para mim até às 9h40. Essa é a nossa atividade extra. Tudo bem? Fiquem com Deus. Bons estudos. Até a próxima aula, se Deus quiser.